Ok, muito bom então. Boa noite a todos. Estamos começando dentro de mais alguns instantes a nossa live. Quase 19 horas já. Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje à noite aqui com a gente. O GECOM fica muito feliz de poder passar algumas informações para os nossos pacientes, para os familiares, para os amigos. A gente sabe que é muito importante a informação, é muito importante nós termos o conhecimento de como as coisas funcionam e o objetivo dessa nossa live hoje exatamente é essa, é falar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos da cirurgia bariátrica, né? Antes da gente entrar propriamente dito no assunto, mais uma vez eu vou agradecer a presença de todos. Essa live ela vai ficar gravada então no nosso Instagram, também no Facebook e na nossa novidade agora, né? O GECOM está com um canal no YouTube e eu gostaria de convidar todo mundo a participar, olhar os nossos vídeos. Estão obviamente que no começo, então vai ter uma sequência de vídeos, uma sequência de informações muito interessantes no YouTube também, com a ideia então de reforçar o conhecimento sobre esse assunto tão interessante que é a cirurgia bariátrica. Também gostaria de falar desse momento delicado que nós vivemos hoje, da pandemia, do coronavírus, e o fato de estarmos aqui hoje fazendo uma live muito em função deste momento. O GECOM tradicionalmente, já há 23 anos, realiza reuniões multidisciplinares com os nossos pacientes, familiares e interessados, e essas reuniões estão obviamente suspensas já desde março, mas ao mesmo tempo, existindo essa possibilidade de proximidade através das redes sociais, nós estamos então conseguindo atingir um número maior de pessoas interessadas, de pacientes e de familiares. Então essa seria, se tem alguma coisa de bom na pandemia, isso seria coisa boa, assim, da gente conseguir se aproximar mais das pessoas, né? Sem necessariamente fisicamente estar presente. Muito bem, então, aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho, né? As pessoas estão chegando, né? Esse horário é complicado, o pessoal já está trabalhando, trânsito, né? Então o objetivo é esse, a gente poder conversar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Eu vou ficar no cantinho de cima do celular e vou apresentar alguns slides enquanto eu vou falando, para que a gente possa então ter um pouquinho mais de informação, né? Logo mais também eu vou desabilitar os comentários para que os comentários ali não atrapalhem a visão de ninguém e logo mais depois habilito de novo para que a gente possa responder alguma pergunta, se alguém tiver algum questionamento, vai poder conversar, certo? Me apresentando, meu nome é Gabriel Sebastião de Vargas, eu sou cirurgião do GECOM. O GECOM já existe há 23 anos e desses 23 anos, certamente há mais de 20 anos, eu já faço parte do time. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar que hoje conta com mais de 20 profissionais de apoio, profissionais que nos ajudam a preparar os nossos pacientes, a dar sequência em todos os momentos, né, da nossa jornada com o paciente bariátrico. Uma coisa importante em relação ao GECOM. O GECOM é um grupo que já desde 2012 consta com uma certificação a nível internacional. O GECOM fez toda a aplicação junto ao SRC, que é o Surgical Review Corporation, que é uma aplicadora norte-americana que certifica
serviço de cirurgia bariátrica no mundo inteiro. E muito nos honra ter essa certificação. E essa certificação mostra que o GECOM realmente segue toda a qualidade, segue todos os processos de que realmente os pacientes precisam para ter o melhor resultado na cirurgia bariátrica. A nossa conversa de hoje, como foi o tema e a chamada nas redes sociais, é um tema bastante específico e é um tema bastante curioso do ponto de vista de ideias, que seria ou se faz a técnica cirúrgica bypass gástrico ou a técnica cirúrgica sleeve. A maioria dos pacientes e dos familiares nos perguntam: doutor, qual é a melhor? Por que fazer uma? Por que não fazer outra? Né? Então, a ideia é, de uma forma simples, tentar esclarecer um pouquinho das duas técnicas. O que é o bypass, o que é o sleeve, para que a gente possa ajudar nessa informação toda junto a vocês. Desativei um pouquinho os comentários ali, então depois a gente vai habilitar novamente. Tá? Antes de entrar no assunto propriamente dito, bypass gástrico ou sleeve, eu gostaria de falar um pouquinho do que é a obesidade. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença grave. A nossa sociedade não vê a obesidade como uma doença. As pessoas muitas vezes acham que o paciente não se cuida, não se trata, e a realidade não é essa. Nós atendemos pacientes que são muito determinados em resolver o seu problema, fazem muitos tratamentos, e esses tratamentos, infelizmente, eles não têm sucesso. E nesse momento, a cirurgia sim passa a ser uma alternativa. Existe um tratamento efetivo, existe um tratamento que pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, que é a cirurgia bariátrica. Por que não lançar mão? Né? Então a ideia é essa, a ideia é que a gente entenda a obesidade como uma doença, entenda que a obesidade ela traz consigo uma série de doenças crônicas, e essas doenças crônicas, algumas delas estão no slide que está sendo apresentado, como hipertensão, como diabetes. Essas doenças são muito graves. Essas doenças levam os pacientes a duas coisas muito importantes: a uma qualidade de vida ruim e uma expectativa de vida muito diminuída. E a maioria das doenças que levam à mortalidade precoce, elas invariavelmente estão associadas à obesidade. Então, quando a gente está tratando a obesidade, nós estamos melhorando o paciente do ponto de vista clínico na sua hipertensão. A grande maioria dos pacientes fica sem remédios para hipertensão depois da cirurgia. Os pacientes diabéticos, a chance de ficar sem medicação gira em torno de 80%, 90%, dependendo do início da diabetes, dependendo de quanto tempo esse paciente já é diabético em tratamento. Então, a cirurgia, ela não só emagrece, a cirurgia melhora a qualidade de vida, a cirurgia aumenta a expectativa de vida dos pacientes. Então a cirurgia é milagrosa? Não, a cirurgia não é algo milagroso, mas a cirurgia é algo sim que ajuda muito os pacientes. E aí a gente vai entender um pouquinho que a cirurgia, para que ela seja feita, o nosso paciente, ele tem que mudar em vários aspectos da sua vida. Não adianta simplesmente nós irmos no hospital, realizarmos o procedimento da forma melhor possível e o paciente não saber o que fazer com a cirurgia. Ele não ter um acompanhamento nutricional, ele não ter um acompanhamento emocional, ele não saber fazer uma mastigação correta, ele não ter uma atividade física adequada. Então, a cirurgia bariátrica, ela envolve sim uma equipe multidisciplinar com vários profissionais, que vão em dois momentos preparar esse paciente para a cirurgia, dar toda a condição para o paciente entender o que é a cirurgia bariátrica, e no segundo momento, já depois da cirurgia, o paciente poder passar pelo período de pós-operatório, um período de adaptação, um período de mudança de vida, um período que esse paciente vai rapidamente perder peso, ele rapidamente vai ser inserido novamente na sociedade, ele vai poder jogar futebol, ele vai poder trabalhar, ele vai poder passar na roleta do ônibus de novo. Quer dizer, são pessoas que vão realmente ter uma qualidade de vida muito rapidamente restabelecida depois da cirurgia. E isso é com muito apoio da nossa equipe. E a cirurgia bariátrica, então, é isso. É essa mudança de vida que o paciente vai
ter ao longo desse processo todo. Tá? Vamos então entrar agora no nosso assunto. No assunto ao qual foi proposto, né? Falar um pouquinho da técnica cirúrgica, bypass ou sleeve. Aqui nós temos um esquema simples. À esquerda o bypass gástrico, à direita o sleeve. Uma forma bem simples de apresentar e logo mais a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor como são as cirurgias. Externamente falando, a cirurgia é rigorosamente igual. Se nós olharmos o nosso paciente externamente, ele vai ter 6 furinhos na barriga, são pequenas incisões de 5 milímetros e 10 milímetros, as duas maiores. Esse paciente, internamente, se a gente não informar o que foi feito, ele não tem como saber, porque é rigorosamente igual na cirurgia do bypass e na cirurgia do sleeve, certo? A cirurgia do sleeve, como é que ela funciona? O nome em português da cirurgia chama gastrectomia vertical. O termo sleeve ele vem do inglês, obviamente, em inglês significa manga, e quando à esquerda nós temos o estômago normal e à direita o estômago já cortado e tendo sido feita a redução de estômago, o que vai acontecer? O estômago novo ele vai parecer como se fosse uma manga, por isso chama-se sleeve. Mas no Brasil o termo é gastrectomia vertical, o termo técnico. No slidezinho, na fotinho, à direita, nós percebemos que tem uma parte que fica separada do estômago. Aquela parte, ela obrigatoriamente ela é removida e jogada fora. Então, na técnica do sleeve, é uma técnica que a gente vai reduzir o estômago, fazendo com que uma parte que corresponde mais ou menos entre 70% e 80% do estômago, ela obrigatoriamente ela tem que ser removida. Então é uma cirurgia que se tira um pedaço de um órgão e é jogado fora. Vamos entender um pouquinho da técnica do bypass. Aqui à esquerda nós temos o estômago íntegro e à direita já o estômago reduzido com o desvio para levar o alimento adiante. Essa técnica ela é mais complexa do ponto de vista técnico. Então eu vou explicar um pouco melhor com imagens para que vocês entendam e depois a gente vai poder, fiquem tranquilos, esclarecer alguma dúvida em relação à técnica, como as coisas são feitas. Aqui nós temos a anatomia normal, o esôfago, o estômago e o intestino. Nessa técnica, assim como no sleeve, também se reduz o estômago, também se corta o estômago. Só que nessa técnica, como está no desenho, o estômago é cortado na sua parte mais superior. Portanto, a redução ela é mais expressiva. O estômago no bypass ele fica num tamanho bastante reduzido. Nessa técnica, e a grande vantagem dela seria que a parte que sobra do nosso estômago, depois da redução, ele não precisa ser descartado, ele não precisa ser jogado fora. Por quê? Porque esse estômago ele não é desvascularizado, não são cortadas as veias, nem as artérias, nem os nervinhos do estômago. Então, esse estômago ele continua vivo, ele continua funcionando, ele continua ligado ao cérebro, ele não precisa ser removido. Nesse desenho a gente percebe então que o estômago foi seccionado na parte mais alta e agora o alimento precisa ir adiante. E para o alimento ir adiante, se faz um desvio, se faz uma pontezinha, que em inglês se chama bypass, que seria o desvio do estômago. Então o que é o bypass gástrico? Muito simples. Uma técnica em que se faz uma redução de estômago e com uma alça intestinal, logo depois da saída do estômago, essa alça intestinal ela vai ser
levada até o estômago novo pequenininho e vai ser unida num movimento que se chama anastomose, a união do estômago novo com o intestino, para que o alimento possa então ir adiante e a partir então disso ter todo o processo da digestão e absorção dos alimentos. Então, basicamente, a técnica do bypass gástrico é uma técnica em que se deixa o estômago pequenininho, é uma técnica em que se faz uma ponte utilizando um pedaço pequeno do intestino para que o alimento vá adiante, mas também é uma técnica que não se retira nada. O estômago não é jogado fora, a parte que sobra não é descartada, o intestino não é jogado fora. Quer dizer, é uma cirurgia que não precisa se desfazer de nada. E, portanto, é uma técnica plenamente reversível. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das duas. E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre as diferenças das duas técnicas, em relação ao bypass e em relação ao sleeve. Em relação ao emagrecimento nessas duas cirurgias, por que acontece o emagrecimento dos pacientes? Vamos voltar para a cirurgia do sleeve. Nessa técnica, a gente percebe que em relação à cirurgia do bypass, o estômago ele fica maior, ele fica num tamanho relativamente maior do que o bypass, permitindo então que o paciente tenha uma restrição importante na alimentação, que vai ser o principal mecanismo de emagrecimento dessa cirurgia, é a restrição da quantidade, do volume de comida. No bypass, vamos voltar para a nossa cirurgia do bypass. Quando se faz o desvio, se cria então um estômago menor do que na cirurgia do sleeve. Esse estômago pequenininho, ele vai fazer com que a saciedade seja muito precoce. Então os pacientes vão precisar de uma quantidade muito menor de alimento para ficar satisfeito. É só nós olharmos o tamanho do estômago como era antes e o tamanho do estômago que vai ficar depois. Então, a quantidade de alimento que eu vou precisar para acionar o mecanismo de saciedade, para que a pessoa perceba que está satisfeita, eu preciso de muito menos alimento. Então, o que vai acontecer? Diferente das dietas em que o paciente ele faz uma dieta restritiva, ele come menos, mas ele não fica satisfeito, na cirurgia do bypass e também na cirurgia do sleeve, o paciente vai comer uma quantidade menor de alimento, e essa quantidade menor de alimento, pelo fato do estômago estar reduzido, vai fazer com que o paciente sim fique satisfeito com uma quantidade menor de alimento. E esse mecanismo de emagrecimento vai ser o principal ao longo de toda a vida do paciente. Num primeiro momento, para a fase do emagrecimento, ele vai comer menos, ele vai ingerir uma quantidade menor de energia, de calorias, consequentemente vai perdendo peso aos poucos. O emagrecimento nas duas técnicas é muito parecido em termos de tempo. Os pacientes levam em torno de 12 meses, 10 meses na fase de emagrecimento. Então, o que vai acontecer? Ao final desse período de emagrecimento, a cirurgia ela vai proporcionar ao paciente que ele consiga fazer uma manutenção desse emagrecimento de uma forma mais fácil do que, por exemplo, quando se faz uma dieta. Se nós olharmos à esquerda, com o estômago normal, as dietas restritivas, elas são muito difíceis, elas são muito sofridas, porque os pacientes comem menos, eles continuam com fome, existe a produção da grelina, que é a enzima que nos manda comer, a enzima da fome. Essa enzima nos estimula a buscar o alimento. Então,
as dietas elas são muito sofridas e principalmente depois de atingido o objetivo, a manutenção do emagrecimento ela é muito difícil, porque os deslizes acontecem, as pessoas não conseguem manter uma dieta por muitos anos. Então, invariavelmente, os tratamentos clínicos, eles tendem ao insucesso. A cirurgia, no exemplo do desenho da direita, onde o estômago fica bem pequenininho, o que vai acontecer depois que o paciente estabiliza o seu peso? O paciente fez a cirurgia, por exemplo, com 95 quilos, emagrece 35 quilos, emagrece 40 quilos. Esse paciente vem para um peso normal, para um peso saudável. A partir do momento que existe um equilíbrio do peso, o estômago continua pequenininho. A manutenção do emagrecimento, ela se torna mais simples. Mas, mais uma vez, não existe milagre. Para que a cirurgia funcione, o paciente tem que comer certo, tem que seguir as orientações nutricionais, tem que ter uma atividade física regular. Não existe milagre, infelizmente, né? Nós temos que dar essa informação para o paciente. A cirurgia, ela funciona, sim, maravilhosamente bem no paciente que quer mudar, no paciente que deseja ter uma mudança nos seus hábitos alimentares, na sua qualidade de vida e principalmente na sua expectativa de vida. A cirurgia vai nos proporcionar isso. E muitas vezes as pessoas imaginam que após a cirurgia não vão poder comer. É uma informação equivocada. A cirurgia, ela é para que o paciente se alimente corretamente e não para não comer mais. Após o período de adaptação, o paciente pode comer qualquer tipo de alimento. Não existe restrição às qualidades de alimento. O paciente pode comer carne, pode comer fruta, pode comer verdura, pode comer sim doce em pequenas quantidades, como qualquer pessoa que está cuidando para não ganhar peso. Então as restrições alimentares, elas são basicamente em relação ao volume e não à qualidade dos alimentos. Óbvio, tem alimentos que não vão apetecer mais tão bem como eram antes. E isso vai ser bom, vai ser uma mudança saudável em relação à mudança que a cirurgia traz nos pacientes. Voltando a falar um pouquinho do doce, o doce depois da cirurgia bariátrica, ele fica um pouco difícil, os pacientes comem pouquinho e já não toleram mais, o que ajuda no emagrecimento, o que ajuda depois na manutenção do peso. Então, essas mudanças que acontecem, elas são para o bem do paciente. Mas, objetivamente, não existe nenhum alimento que vai ser proibido depois da cirurgia. Existe um mecanismo de emagrecimento comum às duas cirurgias, que ele é muito importante. Falei um pouquinho antes da enzima da fome, da grelina. Essa enzima, ela é produzida na parte mais alta do estômago, a parte que nós chamamos de fundo do estômago. Essa enzima é a enzima que nos estimula a buscar os alimentos. Após a cirurgia, essa enzima, ela diminui muito a sua produção. E essa diminuição da produção da enzima da fome ajuda muito no processo de emagrecimento. Isso vai fazer com que o paciente não tenha mais aquela ansiedade, aquela urgência de se alimentar. E aí vem também a importância desse paciente ter um acompanhamento pós-operatório nutricional adequado, para ele saber que mesmo sem ter vontade de comer, mesmo sem ter o estímulo da fome, ele precisa se alimentar, ele precisa fazer as refeições, mesmo comendo pouco, mas um pouco ele precisa, porque ao longo do dia nós precisamos de um aporte calórico mínimo, nós precisamos de um aporte calórico de manutenção. Vamos pensar depois do período de emagrecimento, né? Naquele período de manutenção da perda de peso, o paciente vai ter que se alimentar, mesmo sem ter aquele estímulo grande da fome que existe antes da cirurgia. Então, isso é muito importante. Então, nós vimos dois mecanismos importantes de emagrecimento que
que são comuns ao bypass gástrico e ao sleeve, que é a restrição alimentar. A diferença das duas cirurgias, e aqui no bypass gástrico nós podemos ver que a parte do intestino que traz o alimento é uma parte pequenininha assim, mas aquela parte ela vai acrescentar um pequeno componente de não absorção dos alimentos. E essa não absorção, um pouquinho vai ajudar também no emagrecimento. Mas o principal mecanismo de emagrecimento é sim a diminuição do volume de alimento a ser ingerido, através da redução de estômago. Então isso é bem importante que fique claro, porque algumas vezes os pacientes pensam, eu fiz o bypass, eu posso comer mais, eu posso exagerar um pouco, principalmente nos líquidos que passam fácil, como os refrigerantes, leite condensado, os sorvetes, né? Então não pode exagerar, porque isso vai ser absorvido e isso vai sim prejudicar o emagrecimento ou vai ser responsável por um reganho de peso depois de estabilizado o peso. Então existe sim uma necessidade importante de controle na ingestão de calorias. Não vamos tomar mais refrigerante, não vamos tomar uma quantidade muito grande de líquidos calóricos. Vamos tomar líquidos saudáveis, água, sucos naturais. Também não pode ser em excesso o suco natural. Existe sim uma necessidade de controle do que vai ser ingerido, principalmente de líquidos também, para evitar o reganho de peso. Muito bem, tecnicamente, nós falamos um pouquinho de cada cirurgia, como elas são realizadas. Eu sei que o tema ele é muito técnico, mas é importante que o paciente entenda a parte técnica. Muitas vezes os pacientes nos procuram com ideias totalmente equivocadas. Ontem mesmo, atendendo uma paciente, muito querida por sinal, ela achava que com a cirurgia ela ia ter muita fome, só que não ia poder comer. Quando eu expliquei o metabolismo da cirurgia, quando eu expliquei que a enzima da fome pararia de ser produzida, ela ficou muito aliviada, porque isso é o que incomoda a maioria dos pacientes. Os pacientes comem menos nas suas dietas e passam muita fome. Então, nós conhecermos a técnica cirúrgica, ela é importante sim, para entender que depois da cirurgia, como vai funcionar o mecanismo de emagrecimento. Certo? Vamos falar um pouquinho agora, vou trocar o slidezinho aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre as vantagens e desvantagens de cada técnica, isso é importante, né? Para que a gente possa, naquela fase de escolher qual é a melhor técnica, né? As vantagens do sleeve. É uma cirurgia tecnicamente muito simples. E isso é que realmente incentiva muitas vezes, principalmente a equipe cirúrgica, a oferecer a cirurgia de sleeve para os pacientes. Seria a facilidade técnica. Outra vantagem, é uma cirurgia que ela permite ao paciente uma boa perda de peso, não precisa mexer no intestino, diferente do bypass, que é preciso sim mexer no intestino. E as desvantagens, as grandes desvantagens do sleeve, ao meu ver, a principal delas é uma cirurgia irreversível. Eu não posso voltar atrás. Se ao longo da vida eu me arrepender da cirurgia ou por algum motivo de saúde, nós precisarmos reverter a cirurgia, essa cirurgia ela é irreversível. Outra desvantagem do sleeve é uma cirurgia que, da forma como ela é feita, com as mudanças anatômicas que se faz, é uma cirurgia que, se nós lembrarmos, vamos voltar um pouquinho aqui, a da direita,
é o sleeve, nós percebemos que o tamanho do estômago ele fica maior do que no bypass gástrico. Portanto, é uma cirurgia que sim, o reganho de peso ele é mais fácil quando comparada com a cirurgia do bypass gástrico. E as complicações cirúrgicas do sleeve, felizmente as complicações são muito raras, mas quando elas acontecem, elas são muito graves. E existe uma complicação que ela acontece invariavelmente todos os pacientes que fazem o bypass, o sleeve, que é o quê? Que é a formação de uma doença do refluxo. Esses pacientes desenvolverão uma doença do refluxo do estômago para o esôfago. Os pacientes vão ter azia, vão ter queimação no estômago, vão ter queimação no esôfago. E essa é, sim, sem dúvida, uma complicação ruim. Porque o paciente, quando ele vai para a cirurgia do sleeve, ele tem que ser muito informado pela equipe cirúrgica que ele vai, sim, desenvolver a doença do refluxo. E essa doença ela vai ter que ser tratada para o resto da vida, vai ter que ser acompanhada para o resto da vida. Porque a doença do refluxo, ela pode, em alguns casos raros, mas pode desenvolver câncer de esôfago ao longo da vida. Então, os pacientes que fazem, sim, a cirurgia do sleeve, precisam ter com a equipe cirúrgica um acompanhamento muito de perto no esôfago para ver se vai haver esse desenvolvimento da doença do refluxo ou não. Mas é muito comum, e nós estamos falando que isso acontece em mais de 80% das vezes, certo? Vamos passar um pouquinho agora para as vantagens e desvantagens do bypass gástrico. Quando se opta pela técnica cirúrgica, sleeve ou bypass gástrico, sempre se comenta com o paciente, não existe cirurgia ideal. O ideal seria que o paciente não precisasse de cirurgia, que ele tivesse conseguido sozinho emagrecer e nunca mais ganhar peso com as dietas. Mas a gente sabe que, infelizmente, o tratamento clínico falha na grande maioria das vezes. Então, quando se pensa em cirurgia, as duas cirurgias são muito boas. Tem prós e tem contras. Vamos ver, então, no bypass gástrico, as vantagens e desvantagens. Já comentei, quando falei do bypass, é uma cirurgia reversível. É uma cirurgia que não se descarta nenhum segmento do intestino, nenhuma parte do estômago. Portanto, sim, em qualquer momento da vida do paciente, o paciente pode ter o seu trato digestivo restabelecido. É uma cirurgia que ela tem uma excelente perda de peso. Melhor, inclusive, que na cirurgia do sleeve. Já vimos antes, o sleeve, o estômago fica maior, o paciente consegue se alimentar mais, ele vai ter um emagrecimento menor do que no paciente do bypass. Outra vantagem importante do bypass gástrico, essa cirurgia, ela é realizada no mundo inteiro há mais de 30 anos. Nós aqui no Rio Grande do Sul já há mais de 20 anos, 23 anos mais precisamente. O que significa um procedimento que já é feito há mais de 30 anos? Significa que ele passou pelo que a gente chama de julgamento do tempo. Se algo não fosse bom, não duraria 5, não duraria 10 anos, muito menos 30 anos. E a cirurgia, sim, ela tem excelentes resultados. A cirurgia do bypass gástrico é chamada como a cirurgia padrão ouro para o emagrecimento no mundo inteiro. É a principal técnica cirúrgica. Então, esta cirurgia, ela tem resultados metabólicos, e aqui quando a gente fala de resultado metabólico, nós falamos de melhora da glicose, ou seja, os pacientes diabéticos, quando fazem a cirurgia, eles têm a reversão da sua doença, a reversão do diabetes,
muito rapidamente após a cirurgia. Os pacientes que têm colesterol alto, triglicerídeos altíssimos, a cirurgia normaliza o triglicerídeo, normaliza o colesterol. E qual é a grande vantagem disso? A diminuição do risco cardíaco. Esses pacientes têm menos risco de infarto, têm menos risco de derrame, o chamado risco cardiovascular, que é o que realmente muito preocupa os nossos pacientes. São pacientes que vão ter derrame, que vão ter infarto e muitas vezes levando a sequelas graves ou até a morte dessas pessoas precocemente nas suas vidas. E a cirurgia vai melhorar muito isso. A partir de 2007, quando saíram resultados robustos de muitos anos de segmento do bypass gástrico, mais precisamente 2004, não 2007, se percebeu sim que a melhora cardiovascular é impressionante na cirurgia do bypass gástrico. E os cardiologistas são hoje os maiores fãs da cirurgia bariátrica e metabólica, porque eles veem o que acontece com seus pacientes obesos, diabéticos e hipertensos. O desfecho não é bom nesses pacientes. E quando esses pacientes são encaminhados à cirurgia bariátrica, o resultado é excelente. É muito bom. Resultado que não se consegue com medicações. Nenhum remédio consegue o que a cirurgia bariátrica e metabólica dá para esses pacientes. Quais seriam as desvantagens do bypass gástrico? É uma cirurgia tecnicamente mais complexa. Para a equipe cirúrgica que faz o procedimento, é uma cirurgia tecnicamente difícil, precisa muita experiência. O GECOM iniciou os procedimentos há mais de 20 anos, na técnica por laparoscopia, já há quase 20 anos, é a nossa cirurgia de rotina na clínica. Mas para que nós chegássemos ao padrão de cirurgia que se tem hoje, demorou um tempo, tem que ter muita experiência. E o GECOM tem muita experiência, tanto nas cirurgias como se fazia antigamente abertas, como já nos últimos 20 anos na cirurgia por videolaparoscopia, sem a necessidade de abrir a barriga do paciente. Qual é a grande vantagem da cirurgia por vídeo? Os nossos pacientes se recuperam muito rápido. A cirurgia é rápida, ela leva 1 hora. Tanto o bypass como o sleeve são cirurgias que levam 1 hora. O paciente no outro dia, na grande maioria das vezes, ele vai para casa. Ele volta à sua atividade física muito precocemente, ele volta à sua vida normal muito precocemente. Então, essas são vantagens muito grandes das cirurgias bariátricas hoje. Elas trazem um benefício muito bom e muito rápido para o paciente. Outra desvantagem do bypass gástrico é o fato de precisar mexer no intestino. Mas o fato de mexer no intestino nos dá coisas boas, como a melhora glicêmica, como a melhora da glicose, a melhora do triglicerídeo, a melhora do colesterol. São cirurgias, sim, que vão melhorar muito o perfil glicêmico e lipídico desse paciente. Então, o fato de mexer no intestino é ruim, por um lado, mas é bom pelo outro lado. Em relação às duas técnicas, já falei bastante de várias coisas que são comuns às duas cirurgias. As duas cirurgias são boas, sim. As duas cirurgias exigem reposição de vitaminas para o resto da vida. Muitas vezes essa informação entra no ouvidinho dos pacientes e depois eles acabam esquecendo. Não é por um tempo, é para sempre. Mas vamos combinar que tomar Centrum, tomar vitamina B12 não é tão ruim como usar insulina nos pacientes diabéticos, como usar remédios para hipertensão. Muitas vezes os pacientes usam uma gama ampla de remédios e a grande maioria desses remédios vão ser descartados com o tempo. Mas sim, precisaremos usar vitaminas depois da cirurgia. Necessidade de acompanhamento multidisciplinar. Já falei no começo. Sim, é importante. Muito importante. É o que vai fazer a grande diferença a longo prazo.
Sempre brinco com meus pacientes, a cirurgia não é para 1 ano, é para 10 anos, é para 20 anos, é para 50 anos. E para isso tem que haver uma mudança. E essa mudança vai ser, sim, feita pelo acompanhamento multidisciplinar. Não adianta fazer a cirurgia sem o paciente ter apoio da equipe multidisciplinar. Não vai funcionar a longo prazo. Então isso é a base da cirurgia bariátrica. É a interação, é o paciente mudar a sua alimentação, é o paciente mudar o seu entendimento de como as coisas funcionam na sua vida. São cirurgias extremamente seguras. A cirurgia bariátrica, como ela é feita hoje, ela tem um risco muito baixo. E esse risco, ele é muito baixo mesmo, comparado a uma cesariana, que é uma cirurgia muito comum, comparado a um parto normal. A cirurgia bariátrica não tem mais complicações, não tem mais riscos do que uma cesariana ou um parto normal. Uma cirurgia de vesícula, tão comum no nosso meio, tem mais riscos do que uma cirurgia de obesidade. Uma cirurgia de apendicite, que é muito comum, a maioria das pessoas precisam ao longo da vida. Cirurgia de apendicite tem mais risco sim que uma cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica ela é muito segura. Os benefícios da cirurgia são muito grandes quando comparados com as desvantagens da cirurgia. E por isso que a cirurgia existe, e por isso que a cirurgia é hoje uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. A cirurgia bariátrica. Reforçando, não existe milagre. As cirurgias funcionam maravilhosamente bem para o paciente certo, para o paciente que quer se comportar, que quer mudar a sua vida, que quer seguir as regras. A cirurgia ela é fantástica, mas não vamos esperar algo milagroso da cirurgia. A cirurgia sim é muito boa para os pacientes corretos, para aquelas pessoas que seguem os acompanhamentos, que fazem sim a coisa certa. Então, a opção cirúrgica, ela vai ser sempre muito bem-vinda quando esse paciente realmente quiser ter uma mudança bastante significativa na sua vida. Muito bem. Já estamos aqui com mais de 40 minutos de um assunto bastante técnico, um assunto bastante importante. E o meu recado em relação à cirurgia ou sleeve ou bypass, qual a melhor técnica? Doutor, o que eu vou escolher? O que a equipe vai me sugerir? É muito extenso, mas eu acho que nesse tempo foi possível conseguir passar uma ideia, então, mais simples, um pouquinho de cada técnica, como nós enxergamos as duas cirurgias e o que vai ser o melhor para o nosso paciente. Já ativei os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade. Temos alguns minutos ainda para esclarecimentos em relação a isso. Peço desculpas por não deixar os comentários durante a apresentação, porque interferiria nos slides. Vou reforçar que essa apresentação ela vai ficar disponível no Facebook, essa apresentação vai ficar disponível no próprio Instagram e também no nosso canal do YouTube, que é um canal novo do GECOM, que já está à disposição dos nossos pacientes, dos familiares e das pessoas interessadas em entrar um pouquinho mais a fundo no que é esse mundo tão interessante que é a cirurgia bariátrica, que tanto nos anima, né, e nos motiva a todo dia estar junto com os nossos pacientes. Fiquem bem à vontade para fazer alguma pergunta, algum comentário, para que a gente possa esclarecer. Em relação às técnicas cirúrgicas, eu gostaria que ficasse bem claro
que a nossa predileção ela é sempre pelo bypass gástrico. O bypass gástrico é sim o padrão ouro, mas o sleeve ele é uma cirurgia boa, ela pode sim ser utilizada. Nós utilizamos bastante a cirurgia do sleeve, mas sim o bypass gástrico é a cirurgia de rotina de todos os dias, e usamos a cirurgia de sleeve como uma cirurgia de segunda opção, quando, por exemplo, a cirurgia do bypass não é possível. E existem situações que a cirurgia não é possível do bypass gástrico. E aí sim, a opção do sleeve é muito interessante. O contrário também é verdadeiro. Às vezes o paciente quer fazer uma cirurgia de sleeve, mas ele não é possível. E a cirurgia do bypass se torna possível para esses pacientes. A decisão ela é tomada em conjunto com o paciente, com os familiares, com toda a equipe médica, a equipe de apoio multidisciplinar. Discutimos os casos, estudamos cada paciente único para entender para aquele paciente o que é o melhor para ele. Num primeiro momento, nós vamos entender se a cirurgia é possível, se esse paciente é um candidato à cirurgia. Depois sim, se ele for candidato à cirurgia, esse paciente vai fazer exames, vai fazer consultas, vai passar por vários profissionais, como nós já olhamos nos slides antes, na psicóloga, na nutricionista, no cardiologista, no endocrinologista, na fonoaudióloga, na fisioterapeuta. E ao longo dessa fase de preparação, que é uma fase de amadurecimento da ideia da cirurgia, nesta fase sim, nós vamos entender qual a melhor técnica para esse paciente. E aí, ao final do processo, decidimos e optamos por uma das duas técnicas. Alguém fez a pergunta se retira algum pedaço do intestino. Quando eu expliquei a cirurgia do bypass gástrico, tecnicamente falando, falei um pouquinho sobre isso. Não se retira absolutamente nada de intestino. Se faz sim uma pontezinha com o intestino, que é o próprio bypass, mas não se retira nenhum pedaço do intestino dos pacientes. Outra pergunta: se após a cirurgia sempre forma pedra nos rins? E a outra pergunta que eu também vou falar um pouquinho é sobre pedra na vesícula. Pedra nos rins não é comum, é muito raro de acontecer. Pedra nos rins muitas vezes está associado à questão de ingerir poucos líquidos, e isso pode sim formar pedra nos rins. E muitas vezes tem algo genético do paciente, ele já vem com um histórico de pedra nos rins de muito tempo. Mas sim, a pedra na vesícula, ela pode sim ser formada após a cirurgia. E não é por causa da cirurgia, é pelo emagrecimento expressivo. São pacientes que emagrecem bastante, 30, 40, 50 quilos. E as pedras na vesícula, elas são de colesterol, são de gordura, portanto. Então existe uma forma de, muitas vezes, se formar cálculos na vesícula após a cirurgia. E essa chance é de 30% mais ou menos após a cirurgia. Mas também é muito comum que esses pacientes já cheguem para a cirurgia com cálculos na vesícula. Por quê? Porque a obesidade é o principal fator de risco para a formação de cálculos na vesícula. Muitas vezes os pacientes já fizeram cirurgia de vesícula, já retiraram a sua vesícula, né? Ótima pergunta da Enila. Pode tirar a vesícula na cirurgia? Sim, nós retiramos a vesícula durante a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a vesícula está doente. Nós não vamos deixar a vesícula doente nesse paciente e submeter esse paciente a outra cirurgia. E muitas vezes, imagina, estamos num pós-operatório, 10 dias, 15 dias de uma cirurgia bariátrica, e o nosso paciente entra em crise de vesícula, ele vai ter que voltar para o hospital e fazer outra cirurgia.
Então, sim, utilizamos o mesmo procedimento da cirurgia bariátrica para a remoção da vesícula. Muito bem. No dia 2 conversaremos, então, pessoalmente sobre o assunto. As cirurgias concomitantes, elas não são comuns, mas elas podem ser feitas. Essa pergunta é bem interessante que a Enila fez. E algumas vezes aproveitamos o mesmo tempo cirúrgico para que isso seja, então, feito junto, né? Quem já fez 2 vezes cirurgia para retirada de cálculo pode ter novamente. Provavelmente estamos falando de cálculos no rim, né? A vesícula só se opera uma vez. Não existe operar 2 vezes a vesícula. Uma vez que foi operada, essa vesícula é removida e ela não forma mais cálculos. Mas em relação aos rins, os rins podem formar cálculo a vida inteira. E pode sim formar mais cálculos depois, assim como os pacientes já teriam cálculos formados em alguma ocasião, formar depois da cirurgia, isso pode acontecer. Faz parte da doença renal e não relacionado à cirurgia bariátrica ou à obesidade, né? A Milene está nos perguntando quais são as comorbidades que indicam a cirurgia. Milene, existem hoje uma lista de 248 doenças que são causadas ou agravadas pela obesidade. As mais comuns são diabetes, hipertensão, refluxo no estômago, gordura no fígado. Doenças articulares são muito comuns, tornozelo, joelho, a coluna. E existem uma série de doenças, varizes, né? Como eu falei, são uma lista enorme de doenças aí que são chamadas de doenças associadas à obesidade. A Rita faz 2 meses que fez a cirurgia. A Rita certamente está muito bem, né? 2 meses de cirurgia, a gente espera um emagrecimento aí já de em torno de 20 quilos dos pacientes. Ela deve estar se sentindo, depois de 2 meses, realmente muito bem. E que bom que ela veio nos assistir hoje aqui para falar um pouquinho da cirurgia. Muito bem, então, eu acho que o nosso tempo está... A nossa proposta até era um tempo menor, mas eu acho que o assunto é extenso e eu acho que nós conseguimos passar um pouquinho da nossa ideia de como as coisas funcionam. O GECOM está fazendo essas apresentações mensalmente, todos os profissionais estão apresentando, estão falando um pouco sobre uma série de assuntos que são muito importantes e continuaremos fazendo as lives. Os pacientes podem vir até a clínica. Hoje existe à disposição dos nossos pacientes os atendimentos online. O paciente não precisa vir presencialmente para fazer, então, a sua consulta. Pode ser feita por vídeo, sim. A Fabiane está perguntando se existe cirurgia revisional. Sim, existe cirurgia revisional. As cirurgias revisionais são muito comuns, mas não são todos os pacientes que podem fazer cirurgia revisional, ou seja, fazer uma nova cirurgia bariátrica. Cada caso é um caso, cada avaliação é feita individualmente, mas existe sim a possibilidade, em alguns casos, de cirurgia revisional. Muito bem, então, eu gostaria já de ir finalizando, agradecer a todos os participantes da live, né? Agora estou vendo aqui um comentário da Neuza, uma paciente queridíssima de São Leopoldo, que foi uma paciente que muito nos alegra com a sua resposta ao procedimento, né? Uma paciente que está com uma qualidade de vida excelente após a cirurgia e muito nos alegra, e é o que nos move, né, na cirurgia bariátrica, é ver o resultado fantástico que os nossos pacientes têm de melhora de qualidade de vida após a cirurgia. Vou frisar novamente, então, que essa live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, tá? Muito obrigado de coração a todos que participaram e tenham todos uma excelente noite, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Uma boa noite a todos.